Hare Krishna, devotos. Vamos para mais uma live de domingo com Srila Gurudeva, aqui direto de Vrindabhumi. Vamos começar no formato de perguntas e respostas. Por favor, mandem suas perguntas. Srila Gurudeva, e vamos começar aqui com as perguntas que não foram respondidas na semana passada. Qual a melhor maneira de lidar com as advertências do Guru para trabalhar a rendição? Devo seguir tudo, mesmo que eu ache que não será bom para mim? Hare Krishna. Na realidade, o Guru ele tem instruções assim, relativas e instruções absolutas. Né? Muitas vezes as instruções relativas elas não vão encaixar com a sua psicologia, com a sua maneira, né, de viver o mundo. Né? Então, isso pode acontecer. Existir um gap, uma lacuna, né, muito grande entre o Guru e o discípulo. Porque às vezes é uma questão cultural, de idade, né? Um senhor de 70 anos, você é uma moça, sei lá, de 20. Talvez a instrução relativa do Guru seja difícil para você seguir. Né? Agora, só que o Guru também ele entrega para a gente, né, instruções absolutas. Então, nas instruções absolutas, então, aí isso não tem o que discutir. Você deveria seguir 100% de instruções absolutas, né? Por exemplo, relativas ao sadhana, né? Principalmente, né? Porque o Guru ele vai instruir você em sadhana. Essa é a principal função do Guru, né? É fazer você praticar. Então você precisa de entusiasmo para a prática, né? Você precisa de direcionamento, de alguns detalhes ele vai ter que ajustar. Então canta tantas voltas de japa, o Gayatri você tem que cantar dessa maneira, né? Estuda essa escritura. Então essas instruções você deveria seguir assim 100%. Agora, no que tange as instruções relativas, isso fica difícil, né? O Guru indiano, como eu falei, o Guru indiano, a diferença, às vezes o Guru, essa diferença de idade, o Guru homem e a discípulo mulher, por exemplo, existe uma certa incompatibilidade em alguns aspectos, né? Por exemplo, o Guru ele tem coisas que ele não vai poder ensinar para a discípula dele, né? Não tem jeito. Então, nesse sentido, você vai ter que ajustar isso, né? Por exemplo, o Guru fala assim, vai pregar lá na China agora, larga tudo, vai pregar na China, porque você não sabe chinês, então, e aí, como é que você vai fazer? Ela fala, quero seguir a instrução do meu Guru, mas essa instrução é uma instrução relativa, eu não digo que você não deveria fazer, você pode fazer isso também, né? E aí, Prabhupada Bhaktisiddhanta ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz que, assim, ele diz, eu estou disposto a ir ao inferno devido às instruções equivocadas do meu Guru. E quando ele fala isso, ele se refere justamente, né, a essas instruções relativas. Né? Porque o Guru ele pode se equivocar em alguma coisa. Né? O Guru ele não é onisciente, o Guru sabe de tudo. Não é assim. Ou seja, ele comete erros, a visão dele é limitada. Ou seja, em certo sentido, né, o Guru ele é influenciado por Maya. Né? Ou seja, pela energia, não que o Guru está em Maya. Eu digo, mas a energia material influencia o Guru. Tipo assim, o Guru tem barba branca, o Guru, o corpo dele fica velho, né? Ele tem alguma doença. Então isso é Maya. Ou seja, isso é a influência de Maya. Krishna, você nunca vai ver Krishna gripado, Krishna, sei lá, às vezes tem algum passatempo, Krishna fica com dor de cabeça, mas tudo é lila, né? Tudo é lila. Krishna, nada material pode afetar Krishna, né? E Krishna não fica velho, você nunca vai ver Krishna de barba, né? Krishna, não tem isso, né? Mas o Guru sim, o Guru ele é influenciado pela energia material de certo sentido, né? E você tem que entender isso. E o plano relativo às vezes confunde muita gente, né? Porque você pensa, eu segui essa instrução de Gurudeva, fui para tal local, né? Casei com tal pessoa, a gente vê isso, né? Eu casei com... O Guru mandou eu casar com tal pessoa, deu tudo errado. Tudo bem, acontece, porque o Guru ele não é onisciente que vai prever o futuro, não é verdade? Ele achou que esse relacionamento seria muito bom, né? Mas não foi. O Guru, no movimento da pregação, ele te pediu para fazer alguma coisa e deu errado. E aí você fica, como é isso? Né? Mas isso é lado relativo do Guru. Né? Às vezes ele não tem tanta experiência nesse campo. Né?
Ou mesmo ele se equivocou mesmo, não teve jeito. Ele achou que seria muito bom para a pregação se você fosse para tal local, mas não foi, foi um fracasso, você sofreu, teve muitos inconvenientes, né? Tudo bem, você aceita, né? Então, por exemplo, o guru, ele não é como, sei lá, um psicólogo, né, que vai tratar a sua mente, né? Quando a gente fala revelar a mente ao guru, não é você contar os seus problemas pessoais, isso não é revelar a mente, né? Ou seja, isso é outra coisa, né? Ou seja, o guru não é psicólogo, o guru ele não é agente de viagem, né? Tipo assim, vai te mandar para um local, aí vai dar tudo certo, você quer viajar, você... E claro que, em certo sentido, as escrituras falam para você pedir as bênçãos do guru, isso sim, isso sim. Você pede as bênçãos do guru para viajar, para ver a família. Você pode sempre pedindo as bênçãos do guru, isso está muito bom. Agora, não que você vai se guiar nisso, que você vai achar que é 100% é isso. Não, não é. Ou seja, tem a sua falha, né? Ou seja, o guru ele pode falhar, né? E a gente tem que acomodar isso. A gente não pode chegar e acreditar que tudo que ele fala vai dar certo. Se fosse assim, o guru ia saber o que você sonhou hoje, mas ele não sabe. Você pergunta para o guru, o que eu sonhei hoje? Ele não vai falar, não tem como. Mas Krishna sabe o que você sonhou hoje, né? Mesmo que você não lembre, né? Krishna lembra, ele sabe, né? Qual o número que vai dar na loteria, sei lá, na Mega Sena? O guru é onisciente, então ele vai saber, vai dar tal, joga, e aí com esse laxo, com esse dinheiro a gente vai fazer um templo. Não é assim. O guru não tem esse poder, né, de onisciência, né? Ele tem uma certa onisciência, mas uma onisciência assim, muito limitada. A onisciência é uma fração de onisciência na qual ele pode realmente te ajudar em certa maneira, né? Ele vai te dar uma instrução. Ele, qual é o Gurudeva falou isso, eu fiz, deu muito certo, incrível, muito bom. Só que assim pode dar errado também, né? Então quando você pede algum conselho ao Guru do plano relativo, né? Aqui eu devo trabalhar, em que eu devo, né, me dedicar, coisas assim, você tem que entender que pode dar errado, pode dar muito errado. E não é a culpa do Guru, entende? O Guru é como uma pessoa assim, mais velha que você, geralmente né? Às vezes não é, mas geralmente ele é mais velho, ele tem mais experiência de vida, né? E por ele ter mais experiência de vida, ele pode dar alguns conselhos bons. E ele, claro, ele tem uma Shakti de Krishna, né? Ele está empoderado por Krishna, só que empoderado no plano absoluto, né? Não no plano relativo, né? Assim, o plano relativo, claro, ele pode ter o seu empoderamento também. Prabhupada, ele veio assim fazer coisas, assim, ele veio instruir, né, o Ocidente, ele veio trazer a mensagem de Mahaprabhu, né? Ele se diz que ele é como um, sei lá, se essa muitas decisões administrativas, né? Então ele até reclamava, ele falou assim, poxa, eu preciso escrever, porque ele traduziu, né? Imagina o Bhagavad Gita, o Bhagavad, o Chaitanya Charitamrita, né? Enfim, ele fez muitas coisas, escreveu, sei lá, acho que foram 60 livros, eu não sei. Sei que muitos livros ele escreveu, né? E ele tinha que administrar, porque os seus discípulos eram jovens, eram hippies, eram pessoas assim que não tinham experiência na vida, né? E ele teve que... Aí claro, depois com o tempo, os discípulos chegaram discípulos assim mais administrativos, assim, sei lá. Eles começaram a ajudar nisso, né? Mas o Sr. Maharaj Prabhupada, ele teve muita dificuldade nesse plano relativo, né? Claro, fez o que fez, mas e a gente entende isso que é a Shakti de Krishna, né? A energia de Krishna mesmo, mas não foi... o plano relativo ele não é assim como certeiro, né? Na instrução do Guru. O plano absoluto, sim. Quando você segue as instruções do plano absoluto, aí pode seguir de olho fechado. Se esforça, se rende, o Guru falar, você faz, né? Claro, ajusta com ele alguma coisa, né? Mas o plano relativo, não, esse aí você tem que pensar, né? Conversar com ele, falar, Gurudeva, mas eu acho que eu não sei falar chinês, você vai me mandar para a China, como é que eu faço? Tipo assim, coisas assim, você acha que você deveria pensar nesse sentido. Jai Gurudeva, muito obrigado. Vamos para a próxima pergunta. Como sair da mentalidade de desistência? A mentalidade de desistência é uma coisa que está relacionada à mente, né? A mente quer desistir o tempo todo, né? Ou seja, então a gente, imagina, na primeira dificuldade a mente já quer desistir, a mente quer que você vá embora. Ou seja, na verdade a mente quer que você vá embora por quê?
porque ela te propõe uma coisa no futuro que vai ser melhor, ou seja, lá vai ser melhor do que aqui, né? Você está aqui e você tem alguma dificuldade e a mente fala, não, desiste, vamos para lá que lá vai ser muito melhor, aí você desiste, né? E quando você chega lá você vê que tem a mesma dificuldade, mudou só o local, a dificuldade é a mesma. Então isso é uma coisa mental. Então a gente tem que combater isso, essa mentalidade de desistência, com a inteligência, né? A inteligência que ajuda muito, né? Então quando você pensa que a inteligência ela vai te dar um suporte, né, para realmente você tentar, né, lidar com esse aspecto da mente. É terrível isso, né? Esse desejo de desistir das coisas sem nenhuma lógica. Você nem tentou, já está desistindo. O primeiro obstáculo, você já quer voltar para trás, né? A gente aconselha assim, a extrema tolerância, né? Que você tem que ter uma extrema tolerância. Se você não tem tolerância extrema, você acaba apanhando muito da mente. A mente bate, ela aceita, rejeita, né? Como o Krishna fala, né? O Dariyat Manavassadaí, ou seja, a mente ela pode te elevar, ela pode te degradar, né? A mente é a sua melhor amiga, também o seu pior inimigo. Isso é a mente. A mente ela trabalha nesse plano, um plano assim muito de dualidade, né? Gosto, não gosto, um plano assim de realmente fazer você desistir, fazer você realmente ir embora, né? Não cumprir o que você deveria cumprir, né? E depois você vai ter que pagar isso depois. Isso é uma coisa importante também, porque o que você não sofreu agora porque você desistiu, depois você vai ter que sofrer, não tem jeito de escapar disso, entende? Você fala, não, vou fugir, aí não quero passar por isso. Agora, claro, existem coisas, né, que realmente você não pode tolerar, tem coisas que são intoleráveis, isso é outra coisa, isso é outro ponto, né? Mas se você, por exemplo, você está num local onde você vê que, eu digo não somente no templo, né, num local, sei lá, num ashram, num local onde você está praticando vida espiritual, mas também até com o seu relacionamento, né, no seu trabalho, tudo é assim. Você tem uma tendência a desistir e quando você desiste você viu que não resolveu o problema, piorou, adiou o problema. Então você vai ter que enfrentar isso mais à frente. Então é isso que a gente não quer. A gente quer realmente tratar o problema da base, né? E aí como Sri Maharaj ele fala que a essência do Bhagavad Gita é médico, cura-te a ti mesmo. Então, ou seja, você precisa se curar, você precisa realmente entender uma posição assim muito desfavorável, por quê? Pela influência da energia material, claro, a gente está aqui no mundo material, e o mundo material ele é muito opressivo, né? Então você não consegue, agora eu vou para lá, eu vou para cá. Não, você tem que aceitar o seu karma. Então se o karma coloca você numa situação assim muito conflitiva, se o karma coloca você numa situação onde você tem que sofrer devido à sua falsa independência, uma coisa assim, então você tem que vencer isso e se modificar. Então todas as situações que nós estamos, a gente tem que entender que isso é um arranjo, né? Arranjo divino, arranjo do guru mesmo, ou seja, entender que é a energia do guru que realmente se manifesta na sua vida e você está tendo essa oportunidade, né, de melhorar, de crescer espiritualmente, né? Então imagina, o guru, na verdade, o guru ele não é uma pessoa, em um princípio a gente sabe disso, né? Mas ele te mostra como você deve fazer. Ou seja, ele te dá os obstáculos, como ele também te dá as soluções, né? Então quando você pensa assim, eu tenho uma coisa assim, está muito difícil para mim, porque aconteceu alguma coisa, isso atrapalha a minha vida espiritual, é uma pessoa que está aqui, se eu tirar essa pessoa seria tão legal se essa pessoa desaparecesse daqui, coisas assim. Mas afinal você vê que não é isso, não é a pessoa, é você mesmo, né? Então existe uma energia do guru, ou seja, uma energia espiritual, né, que atua na sua vida.
essa energia é muito potente, ela chega a você através da Swarupa Shakti, ou seja, é o Guru que manifesta a Swarupa Shakti na sua vida. Imagina, a sua vida, ela é regida, a sua vida espiritual, digo isso, né? Ela é regida por uma energia espiritual, por uma energia interna, né? E você vai, às vezes você é colocado em situações assim, muito conflitivas e situações assim, bem desagradáveis devido ao seu próprio karma, né? Então, por exemplo, você está numa situação onde você sofreu alguma coisa, isso é o karma, isso é o karma. Por quê? Porque a gente não ficou livre do karma, né? Claro que quando você começa a praticar a vida espiritual, o karma seu já muda, né? Você já muda o seu aprarabdha karma, o karma que vai acontecer, isso muda facilmente. Só que o que acontece? Não muda rapidamente, demora um pouco, né? E tem coisas que nós temos que sofrer também, não adianta, né? Então Krishna, o Bhakti, ele pode amenizar muitas coisas, mas algumas coisas nós vamos ter que enfrentar mesmo, não tem jeito. Então não tem como ficar fugindo disso, né? Com a inteligência fortalecida, né, com o sadhusanga, você vai ser capaz de entender aquilo que você pode suportar, né, aquilo que você tem que evitar, aquilo que você tem que enfrentar. Então são esses aspectos assim, de Guru Tattva que nós temos que entender, que tudo é pela misericórdia do Guru. Então, se eu tenho um obstáculo, esse obstáculo ele vem para me fortalecer. Uma situação conflitiva, uma situação estranha, vem para dissolver meu ego, né? Meu ego precisa ser dissolvido, né? Então, por isso que a gente tem essas convivências. O Bhakti está muito baseado em sangha, né? Em associação, né? E aí, quando você realmente entende que tudo vem com uma certa... com certo propósito na vida, né? Tudo vai realmente te ajudar em certo sentido, né? E até a própria sadhusanga, ou seja, quando você tem a associação, quando você está aí com o sadhu, é porque houve uma misericórdia do Guru Varga, né? Então o nosso Guru Parampara te deu uma misericórdia, você aproveita isso, né? E segue adiante. E as situações difíceis, você entende que essas situações difíceis elas são para aprimorar o seu caráter, para você realmente ser mais forte, para você lutar, né, contra as dificuldades, os seus desejos, assim, coisas nesse sentido. Então, realmente, é através da inteligência, através da misericórdia do Guru, né, e dos devotos que você consegue resolver todas essas situações, né? Muito obrigado, Gurudeva. Temos uma pergunta da Gitanjali Mataji. Pranamas, Gurudeva, o senhor pode comentar um pouco sobre o comentário de Bhaktivinoda Thakur sobre como ele apreciava ver Krishna sendo adorado de diversas formas quando ele entrava em algum templo ou igreja? Não, Bhaktivinoda Thakur ele era muito universalista, assim, a gente pode dizer assim, né? Ele tinha quando a gente vê o Javadharma, né, a gente vê que chegam alguns muçulmanos, né, que o Mahaprabhu ele pregou no Chaitanya Charitamrita, né? Fala, né, que Mahaprabhu ele prega, né, para alguns muçulmanos, né, assim, bom, nas suas viagens, uma viagem para Vrindavan, eu acho, né, e aí Mahaprabhu encontra, né, alguns muçulmanos, né, e, na verdade Mahaprabhu entra num êxtase, ele desmaia, né, assim, em êxtase, né, e aí alguns muçulmanos chegam, e ele está com 2 devotos, né, esses devotos estão amparando Mahaprabhu desmaiou em êxtase, uma coisa assim. E aí vem os soldados muçulmanos, acham que eles olharam um sannyasi, viram 2 devotos juntos, aí eles pensaram, eles estão roubando o sannyasi, não estão aproveitando dele. Esse sannyasi parece que ele teve algum problema aí, e eles estão dilapidando, né, o sannyasi. Mas aí o Mahaprabhu desperta, né, e fala, não, eles estão comigo. Ou seja, o Mahaprabhu, na verdade, ele começa a pregar, né? E aí ele prega a respeito do Alcorão, né? Ele usa o Alcorão, né, mostrando que o Alcorão também tem uma percepção que não é só em pessoal, né, em personalista. Que o Alcorão também tem uma concepção pessoal, né? Então ele converteu assim, muitos muçulmanos, e daí os muçulmanos se tornaram, eles não deixaram de ser muçulmanos, né? Porque o Sanatana Dharma é para todo mundo. O Sanatana Dharma não é só para quem é Hare Krishna, né? O Sanatana Dharma é para todo mundo. Então eles começaram a cantar, eles começaram a cantar o santo nome. E a gente vê algumas passagens de Javadharma onde eles discutem, né? Ou seja, eles cantam o santo nome, mas são javanas, ou seja, eles são muçulmanos, né? Javanas,
Entretanto que cantam um santo nome, que adotaram o Sanatradharma. Então, aí, nessas discussões do Javadharma, a gente vê que quando eu entro numa igreja, sei lá, quando eu entro em algum local, eu vejo a fé dessa pessoa, eu vejo como ela, eu percebo a fé dessa pessoa ao adorar um. Então a gente viu se diz, né, eles dizem, né, é um comentário que se faz, que Bhaktivinoda Thakur ele foi o primeiro ocidental a conhecer a consciência de Krishna, a se tornar consciente de Krishna. Fala, mas como é isso? Bhaktivinoda Thakur ele não é ocidental, né? Mas ele teve uma educação ocidentalizada, né? Ou seja, ele estudou em escolas, né, onde o inglês, né, era muito... Assim, ele aprendeu escolas de estudo inglês, né, a língua inglesa. Né? Ele aceitava, né, essa diversidade, né, de fé, essa diversidade de crença, né? Porque o que ele dizia? Ele dizia que era como uma... Inclusive, não somente... porque ele foi atraído, né, a princípio, né, ele foi muito atraído pelo cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo trazia um conceito de um Deus pessoal, né, diferente do brahmanismo, né, desse aspecto impessoal. Porque ele também ele teve a oportunidade de beber em várias fontes, né, e experimentar também ou seja, tem uma abordagem também desse aspecto impessoal, desse segmento onde Deus não é uma pessoa, onde Deus é uma energia só, né? E Bhaktivinoda Thakur viu isso, só que isso não agradava a ele, né? E, seja feita a sua vontade. Então dizem que ele estudou, né, a Bíblia, né, em aramaico, aprendeu aramaico, imagina, para estudar a Bíblia, né? Ele leu a Bíblia no original, né? Ele era uma personalidade muito inteligente, né? Tinha uma capacidade intelectual gigantesca, né? E ele soube apreciar todas as culturas. Quando você pega, por exemplo, o Chaitanya Sikshambrita, né, que é um livro que Bhaktivinoda Thakur escreveu, para que esse livro chegasse ao Ocidente, ele lia o Sri Chaitanya Sikshambrita, né, para o Prabhupada, né, quando ele... Prabhupada era um jovenzinho, né? Prabhupada, né, Bimala Prachada nesse momento, né, acompanhava Bhaktivinoda Thakur, né, nas palestras, e ele carregava, né, o Sri Chaitanya Sikshambrita, e no Sri Chaitanya Sikshambrita vai falar assim, dessa diversidade de fé, ou seja, que você precisa realmente entender que a fé ela é uma coisa assim, muito múltipla, né? E aí Bhaktivinoda Thakur ele explica, né? Por exemplo, se você pega o sistema de Nyaya, né, Patanjali, Vaisheshika, e bom, todas essas filosofias da Índia, né, e ele dizia que isso era como, e mesmo outras religiões, né, ele botou isso tudo, parece que no mesmo saco. Então ele falava, tudo isso parece uma selva de confusões, né, porque você vê tantas maneiras assim de expressar Deus, ou seja, de buscar Deus, não buscar uma conexão, claro, que tem algumas, né, como que são assim muito até, bom, que são até ateístas assim de certa maneira, né? Como ele fala, né, Charvaka Muni, né, Charvaka Muni, essa a teoria atômica, né, ou seja, que tudo foi, sei lá, uma explosão, né? Bom, até como às vezes alguns cientistas querem, né, provar a criação do universo, diz que o Charvaka Muni foi o primeiro, né, ateísta, né, foi o maior ateísta do Oriente, né? Depois vem Epicuro, né, Epicuro no plano ocidental. Mas quando a gente vê Bhaktivinoda Thakur, né, essa aceitação, ele fala, é uma selva de confusões. Por quê? Ele dá um exemplo como quando você entra no hospital. Então, quando você entra no hospital, tem pessoas que estão lá, né, na enfermaria, tem um cortezinho, elas estão preocupadas porque quebraram um dedo, né? Tem pessoas que estão num quarto sendo tratadas de uma maneira individual, tem pessoas que estão na UTI, né, sei lá, no centro de tratamento intensivo, uma coisa assim. Então ele falou que realmente existem essas divisões, né? E essas divisões elas são
realmente aceitas para facilitar a fé das pessoas. Né? Porque nem todo mundo vai ter fé em Cristo mesmo, não tem como isso. Né? E até a gente vê os Puranas, né, quando eles são divididos em 3 sessões, né, algumas sessões do Purana, 6 Puranas, né, são 18 Puranas, né, 6 Puranas estão assim como influenciados, né, pelo modo da bondade, né, aí vamos colocar Vishnu como a suprema personalidade de Deus, tem 6 Puranas que são influenciados, né, pelo modo da paixão, que coloca Brahma, né, como a suprema personalidade de Deus, e 6 Puranas que são influenciados pelo modo da ignorância, colocam Shiva como a suprema personalidade de Deus. Então a gente vê que até os Vedas eles dão essa abertura, né, para que você possa realmente abarcar a sua fé. Então a gente tem que apreciar muito a fé das pessoas. Qualquer expressão assim de fé, porque ela está no modo da bondade. Assim, o Bhagavad Gita explica, né, assim, que a fé, apesar que ele explica, né, as modalidades da fé, na paixão, na ignorância, na bondade, mas a fé em si, ela é bondade. Se você acredita em alguma coisa, né, isso já é muito bom. Então, e a gente não pode fazer nada nesse mundo sem acreditar, inclusive para as coisas materiais. Né? Por exemplo, se você dedica a sua vida a um trabalho, né? Sei lá, alguma coisa assim, no mundo material, você tem que acreditar nisso, você tem que acreditar que o salário que você ganha vai ser importante, que sei lá, você vai subir de cargo, coisas assim. É a fé que te faz, que te move. Né? Então por isso a gente acredita que o Bhakti Thakur ele tinha completa razão nisso, onde você precisa apreciar, você precisa desenvolver um sentimento assim, de realmente muito respeito, né, pela fé das pessoas. E você aumentar a sua fé simplesmente por ver as pessoas praticando o espiritual diferente da sua. Isso é muito lindo. Jai Gurudev, obrigado. Templo Krishna Valparaíso tem uma pergunta. Jai Gurudev, Dandavats Pranams. Nityananda Prabhu é o mais misericordioso, é mais misericordioso que Goura. Então por que se diz que Goura é Mahavandanaya? Sim, Goura é Mahavandanaya, né? Porque ele está distribuindo, né, algo que é muito raro. Né? A gente analisa assim, né, que Gauranga, né, ele aparece a cada dia de Brahma em uma Kali Yuga. Então é uma coisa assim raríssima. É raríssimo você ver Namamarhavandanyaya, Krishna Prema Pradayate. Ou seja, ele está aparecendo, o seu aparecimento ele é muito raro nesse mundo, muito raro. Ou seja, você raramente... O Mahaprabhu, claro, ele aparece em toda a Kali Yuga, mas como o Goura Krishna, ele aparece em uma Kali Yuga especial. Né? Então nessa Kali Yuga especial, ele está distribuindo prema, uma coisa que realmente não tem como... isso é uma coisa que você não vai ver em lugar nenhum. Né? Porque, sei lá, como você vê Sarvabhauma Bhattacharya, ele era um erudito, um escolástico, era considerado a pessoa mais inteligente da Índia naquele momento, uma coisa assim. E ele, imagina, até hoje sai o nome dele na enciclopédia britânica, mas assim, ele foi muito famoso. Né? E quando ele foi convertido por Chaitanya Mahaprabhu, isso causou um alvoroço. Um garoto de 24 anos, mais ou menos 24, 25 anos, né, converteu um Mayavadi, um escolástico, um brahmana assim, super qualificado, né, que tomava conta do templo de Jagannatha. Imagina, ele, né, administrava aí o templo de Jagannatha, alguns aspectos. Né. E quando eles souberam disso, que um garoto assim, todo sentimentalista, né, que vivia cantando, né, né, golpe, coisas assim, e converte um escolástico desse, então todo mundo ficou assim, incrível. E na realidade, Sarvabhauma Bhattacharya, ele era o quê? Ele era o guru do rei Prataparudra Maharaj. Né? Então foi uma coisa assim, foi uma comoção muito grande. Prataparudra Maharaj, ele estava, quando o Sarvabhauma Bhattacharya foi convertido, né, Prataparudra Maharaj, ele estava numa batalha, né, estava viajando, guerreando. Né? E quando ele escutou isso, né, ele falou, que isso? O Guruji foi convertido, ele se converteu, ele ficou assim,
Né? Entendeu? Aí fala, não, é um garoto, 24 anos ele tem, um sannyasi, que vive cantando, vive chorando, vive rolando no chão, coisa assim absurda. E aí ficaram assim, como é isso? Prataparana Maharaj ficou muito curioso. Quando ele chega lá para conversar com Sarvabhauma Bhattacharya, e Sarvabhauma Bhattacharya explica mais ou menos o que aconteceu, e Prataparana Maharaj fica muito curioso para conhecer Mahaprabhu, e aí quando mas ele era um rei, né? Então Mahaprabhu como sannyasi tinha uma certa distância do rei, né? Ele não queria, né, ficar, ter um contato com o rei, mas Sarvabhauma Bhattacharya começa a mostrar para ele, né, os associados de Mahaprabhu, e mostra Mahaprabhu, e quando o Prataparana Maharaj ele vê isso, ele fala, uau, o que é isso? Que amor é esse? Que prêmio é esse? É uma coisa absurda isso, eu nunca vi isso, porque Prataparana Maharaj ele tinha uma certa familiaridade com os transcendentalistas, né? Jagannath Puri sempre foi muito famoso por isso, né? Ali passavam muitos transcendentalistas, mas isso ele nunca tinha visto. E Sarvabhauma Bhattacharya falou, isso é o prema de Mahaprabhu, isso é o Krishna Prema, Goura Prema, né? Na verdade, esse Goura Krishna é muito raro. Então por isso que se fala que Mahaprabhu é o mais magnânimo, porque ele está dando uma coisa, magnânimo no sentido que ele está dando algo que muito raramente você pode alcançar de uma maneira tão fácil, né? Então por isso ele é muito magnânimo. Então, quando a gente pensa assim, ele está dando através de quem? De Nityananda, né? Ou seja, porque ele mandou Nityananda, foi Nityananda Prabhu que começou a distribuir isso. Então Mahaprabhu falou para Nityananda Prabhu, você vai e você fala de Radha Krishna, vai lá e fala de Krishna, fala de Radha, né? E Nityananda pensou, não vou falar de Radha Krishna, vou falar de Gauranga. Então ele vai lá e começa a fazer as pessoas a falarem de Gauranga, a cantarem sobre Gauranga, ele vai batendo nas portas, né? Ou seja, isso é Nityananda. Então na realidade é Nityananda Prabhu que começa o movimento da consciência de Krishna. Então por isso, se Mahaprabhu ele é magnânimo, né, no sentido dele entregar coisas assim muito elevadas, né, para pessoas completamente desqualificadas, né, ele não está escolhendo se você é qualificado ou não. Mahaprabhu ele não escolhe isso, né. Menos que isso. Se você vê Nityananda Prabhu, né, segurando a garrafa de vinho, né, numa mão e com outra mão ele abraçando uma prostituta, então faz essa Ashtanga Dandavats. Você se prostra no chão Dandavats, que é Nityananda Prabhu. Né? Então, e ele foi para locais que Mahaprabhu não foi, que não podia ir. Né? E por isso também ele se casa, né? Ele se casa para realmente poder pregar, para poder ajudar as pessoas. Ele não era um cineasta, ele disse que ele era um avaduta, né? O nome dele é de Brahmachari, enfim, mas ele acabou tomando aceitando essa instrução de Mahaprabhu, se casando, né? Para quê? Para realmente pregar a consciência de Cristo. Então ele como o percussor da nossa Sampradaya, ele que começou no Nityananda Prabhu, ou seja, através dele, né? Que muitas pessoas foram iniciadas, ou seja, os Dwashas Gopala, ou seja, os 12 associados de Nityananda Prabhu, eles começaram a iniciar as pessoas, né? E tudo começou, aquela coisa começou a crescer, né? Então a gente pensa assim, não, Mahaprabhu ele é o mais magnânimo, porque ele está dando realmente uma coisa que ninguém nunca deu, porque em toda Kali Yuga ele vem como Gaura Narayana, e Gaura Narayana te dá o quê? Te dá Vaikuntha, né? Você vai lá para Vaikuntha, né? Então você vai ter lá essas liberações, né? Salokya, Sarashti, Samipya, Sarupya, você vai ter a forma de Narayana, as qualidades de Narayana, você vai poder viver no planeta de Narayana, estar perto de Narayana, mas você não vai ter o que nós temos, né? Com Krishna, ou seja, com Gaura Krishna, que é Chaitanya Mahaprabhu agora. Então, esse aparecimento de Mahaprabhu, que tem 500 e tantos anos aí, é uma coisa que está muito perto da gente. Ele está entregando o quê? Isso Vrindavan, ele está entregando... ele tem Krishna com Bhava de Radha, esse é Mahaprabhu, né? Uma coisa assim muito incrível. Então, em certo sentido, Mahaprabhu sim, ele é o mais magnânimo, né?
Mas Nityananda Prabhu é mais magnânimo que ele ainda, né? Mas aonde Nityananda Prabhu ele só vai estar onde Mahaprabhu tem a sua regência, né? Então eles estão sempre juntos, né? Como Krishna e Balarama, né? Ou seja, eles vão trabalhar juntos, né? Então Nityananda Prabhu ele não deixa de ser magnânimo, mas ele está distribuindo uma coisa que vem de Mahaprabhu mesmo, né? Então, eles são, assim, na verdade, não existe muita diferença entre eles. Qual a diferença entre eles? A cor da pele, né, o humor em algumas coisas, mas é a mesma coisa. Porque, na realidade, Balarama é Krishna também, a primeira expansão de Krishna. Então, do lado direito de Krishna sai Balarama, do lado esquerdo de Krishna era Dharani. E não tem diferença entre Krishna e Balarama. E também não tem diferença entre Krishna, entre Nityananda e Gauranga. Obrigado, Gurudeva. Sundar Krishna Das pergunta: Jai Gurudeva Pranams, qual a relação que o devoto deve ter com Lakshmi, o dinheiro? Bom, Lakshmi, a gente tem que ter uma relação assim, muito sagrada, né? Porque Lakshmi é sagrado, né? Ou seja, é uma energia, na verdade, Lakshmi é essa energia de Krishna que é importante para a nossa vida. Então todo mundo precisa de Lakshmi. Então, até um renunciante precisa de Lakshmi, ou seja, um sannyasi, um brahmachari, um grihata, todo mundo vai precisar de uma certa... ter uma relação com o Lakshmi, mas uma relação assim, de muito respeito, muita reverência a essa oportunidade que nós temos, né, de manusear algo que pode, né, nos ajudar, facilitar a nossa vida espiritual, né, claro. Por exemplo, você precisa de um teto, né? Você não vai ficar ao relento, né, tomando chuva, tomando frio, você não quer, você precisa comer. Vou pedir doações, mas ainda assim as doações, se isso acontecer, né, que você receba essas doações, isso também está conectado com o Lakshmi. Então Lakshmi, a natureza de Lakshmi é que ela tá movendo, né? Ela tem essa característica, né, de se mover muito, né? E tem hora que a gente tem uma facilidade de Lakshmi, tem hora que a gente não tem. Então a gente tem que entender isso também, que o Lakshmi ele vem e ele vai também, né? Você não é uma coisa que você vai ficar tão apegado a isso. Então você sentar, no sentido de amassar o Lakshmi, né? Amassar os recursos e não distribuir. Agora é claro, por exemplo, um grihasta ele trabalha de uma maneira diferente, né? De um sannyasi, de um brahmachari, a relação com o Lakshmi. Por exemplo, o sannyasi ele não pode guardar nada para ele. Eu, por exemplo, sou um sannyasi, eu tenho uma conta particular num banco que ninguém sabe, e que só eu sei, e que eu fico guardando para minha velhice, sabe? Isso não pode. Então você não é um sannyasi. Você não está atuando assim na plataforma de um sannyasi, da renúncia, né? Já o grihasta ele pode guardar. Então o Chaitanya Charitamrita tem esse exemplo de Sanatana Goswami, Rupa Goswami. Eles não eram grihasta, mas eles ali se explica, né, que o grihasta ele pode, até a própria Bhaktisiddhanta também explicou, que ele pode guardar 25%, assim, tudo que ele ganha, ele pode ter uma reserva de 25%. Isso pode. Por quê? Porque ele não sabe o que vai acontecer no futuro, né? Ou seja, e ele também tem que estar, a mentalidade dele deve estar conectada a uma proteção, né, da família, proteção assim, ao futuro. Ele tem que pensar, de certa maneira, um grihasta, ele pensa nisso, a relação com o Lakshmi dele é mais cuidadosa, né? Por exemplo, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, uma vez havia o administrador, né, da Chaitanya Mata, da Gaudiya Mata, enfim, do templo, né, da missão de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, que era o Kunja Bihari, né? Kunja Bihari, Kunja Baba, né? Perdão, Kunja Baba, né? Depois ficou conhecido como o Bhakti Tirtha Vilas Maharaj, então, Tirtha Vilas Maharaj. Mas ele era um grihasta antes, né? Ele era grihasta, e ele, desde o início, ele ajudou muito assim, a Prabhupada a administração, a parte administrativa. Ele era muito empenhado nele, ele era uma pessoa assim, muito esperta para mover Lakshmi. A primeira Bhakti Bhavan, que é onde Bhaktivinoda Thakur que é a primeira mata, né, o primeiro templo, né,
de Prabhupada Bhaktisiddhanta em Calcutá, ele que coletou o aluguel, ele pagava esse aluguel praticamente sozinho, né? E ele vivia lá com sua família, né? E tinha outras famílias que viviam, o Prabhupada Bhaktisiddhanta vivia, né? no andar de cima, enfim. A pegação começa aí. Chega um momento que com o Jabal ele precisa viajar, né, assim, porque a família se endividou, então ele vai para um outro local lá para coletar lácteos, depois ele volta, enfim. Chega um momento que ele tem uma dificuldade, assim, porque ele tem uma dívida, né, e surge uma dificuldade com isso. Então, como ele coletava muito, ele pegava uma parte do Lakshmi e ele ia saldar essa dívida. Uma coisa assim. Ele ia levar para a família, porque ele pediu emprestado. Eu não me lembro muito bem a história. Mas aí os negócios ficaram assim, muito bravos com isso. Assim, começaram a questionar isso. Como os sannyasis coletam, os brahmacharis coletam, e aí o administrador pega esse Lakshmi e, sei lá, distribui e pega um pouco para algo pessoal. Então havia essa... Então por isso não tinham coragem de falar com o próprio Bhaktisiddhanta, assim, não tinha, né? Ninguém teve coragem. Mas aí insistiram muito até que convenceram o Sisara Maharaj de falar com ele, né? Então o Sisara Maharaj foi falar, explicou a situação e o próprio Bhaktisiddhanta ficou muito bravo, ele deu um macho em Sisara Maharaj. Ele falou, não, como é isso, né? Vocês coletam Lakshmi, vocês não têm... E eu faço o que eu quiser com o Lakshmi. Se eu quiser jogar o Lakshmi no Ganges, eu jogo. Se eu quiser rasgar a nota aqui, eu rasgo. Entende? Por quê? Porque, na realidade, o que o administrador estava fazendo, o próprio Bhaktisiddhanta entendia, né, que o Jabal estava fazendo, era uma coisa assim, muito natural. Ou seja, ele tinha que também pensar, né, nas suas dívidas. Então ele pegava o próprio dinheiro do templo para saldar isso, já que ele também movimentava muito Lakshmi. Então o Prabhupada Bhaktisiddhanta não se preocupou muito com isso, né? E claro, no sannyasi não, o sannyasi ele vai como tomar muito cuidado, né, com o Lakshmi, ele não pode acumular nada, né, como eu falei. O Lakshmi tem que chegar nele, ele tem que distribuir logo isso, né? Já o Grihastha é um pouquinho diferente. A nossa relação com o Lakshmi deve ser assim, de muito cuidado, muito respeito, ou seja, porque Lakshmi é sagrado para a gente, né, no sentido, né? Por exemplo, a gente vê na Gurudeva, né, o Spasa Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, quando ele recebia uma carta, né, sei lá, um convite para um aparecimento, né, de alguma acharya, um festival, assim, ele respondia no lado contrário, né, no verso, né? Para quê? Para economizar o Lakshmi, ou seja, o Lakshmi, né? E ele falava, não, eu não posso desperdiçar o Lakshmi de Krishna. Inclusive se conta, né, histórias que ele, lá, com 80 e tantos anos de idade, né, subindo num caminhão, imagina, eles chegam em Calcutá, eles iriam para o templo, então o espaço da Bhakti Bibu do Bodhana Vishwanath, ele conta isso, né? Eles chegaram assim, falou Jai Gurudeva, então vamos pegar um táxi, né? Ele falou, táxi? Quase teve um ataque cardíaco. Ele falou, não, vamos pegar uma rickshaw então. Ele falou, rickshaw? Como é isso? Não é o Lakshmi, é o Lakshmi, você não tem respeito pelo Lakshmi. Aí eles foram, quer dizer, num caminhão, sabe? Subiram num caminhão, uma pessoa de 80 anos já subindo na carroceria de um caminhão na Índia para viajar para não sei aonde, uma coisa assim, ele conta essa história. E depois ele sempre fazia o arranjo, ou senão quando chegava tinha que caminhar um montão, porque o Gurudeva não queria pegar uma rickshaw, que é uma miséria, o que é uma rickshaw? Quando você vai na Índia, você vai pagar uma rickshaw, uma coisa não é nada, né? E eles tinham esse lado. Ele falou, não, eu não posso gastar o Lakshmi o Lakshmi que eu ganho, né, de uma maneira equivocada, não posso fazer isso, né? Então o Gurudeva ele era muito estrito com isso. Então nós temos que ser estritos com isso também. Ou seja, claro, Mahaprabhu, por exemplo, como um Grihastha, ele saiu para coletar. Ele saiu, ele coletou, né? Imagina. Shiva, como Sridhara, né? Koladueta Sridhara, né? Que ele era muito pobre, mas ele vendia, imagina, banana, né? Vendia folha de banana, vendia o caule da banana, né? Vendia produtos da banana praticamente, né? E ele não tinha nada, e ele se vestia assim de uma maneira assim muito como um
mendigo mesmo, assim, praticamente. A casa dele era muito simples, né? Mahaprabhu ficava debochando dele. Falava, você fica adorando aí, porque ele adorava a Ganga, né? Ganga Mata. E ele dava, metade do que ele recebia, ele dava para adoração a Ganga, né? Sei lá, mechinhas, guirlanda, ele fazia isso, né? E Mahaprabhu debochava brincando com ele. Falava, você adora Ganga, mas você é o mais pobre de todo mundo, né? Mas ele era assim, ou seja, e tem alguns casos, como Shivasena também, né? Que eles se preocupavam muito assim, com entregar tudo e às vezes nem guardavam para si coisas assim como um grihasta. E o Mahaprabhu até falou, não, importante que e até ele falava, não, vê lá, não deixa ele gastar tudo, porque realmente ele precisa, né, se preocupar com a família, coisas assim, né? Então o Lakshmi é uma coisa assim, muito sagrada, a gente tem que economizar, a gente tem que assim, saber gastar o Lakshmi, né? E claro, e não ser mesquinho, com certeza um grihasta deveria, né, entregar, né, alguma parte, né, para o templo, né, porque ele não deveria acumular o Lakshmi, né, porque se um grihasta ele acumula Lakshmi, né, também é muito prejudicial. Ele pode acumular, como eu falei, 25%, segundo as escrituras, né, mas ele tem que distribuir o Lakshmi. Assim, e, claro, ele usa, né, o Lakshmi para as coisas dele, claro, sei lá, seus projetos, suas coisas todas, e ele entrega uma parte para o templo, assim, entrega uma parte para o sadhu, ou seja, para que realmente o Lakshmi seja purificado, né? Então a gente vê o Lakshmi como uma coisa assim, muito sagrada para a gente, né? Quando ele chega, a gente cuida dele e a gente faz um bom uso dele também. Jai Gurudeva. Obrigado. Temos uma pergunta aqui de Goura Hari Prabhu. Quando uma pessoa perde a fé em seu guru devido à percepção da natureza relativa do guru, o que é necessário para restabelecer a fé de maneira saudável? Eu acho assim, se você perdeu a fé no seu guru devido ao lado relativo dele, né, você tem que se focar no lado absoluto, né? Ou seja, porque o lado relativo do guru é uma coisa assim, muito difícil de você lidar com isso, né? E muitas pessoas se desanimam, né, com o guru por causa do lado relativo. Porque eu falo, o guru toma as decisões equivocadas, né, o guru se equivoca, né? Imagina, o Sr. Brahma, que é o guru original da nossa Sampradaya, ele se equivocou, né? O Brahma de Morralila é isso, né? O Madhvacharya ele não pôde digerir isso, né? Que o Brahma, né, o guru original, tenha se equivocado, sei lá, que foi lá e sequestrou criancinhas, né? Imagina, ia sair na manchete dos jornais aí, todos os jornais, né? O guru sequestrando criancinhas e roubando vacas, bezerrinhos, botando na caverna e querendo fazer um grande distúrbio em relação a Cristo. Imagina, ia sair nos jornais isso, né? Então o Madhvacharya não conseguiu digerir isso, ele falou, não, isso não dá. Mas Mahaprabhu não, Mahaprabhu aceitou isso, aceitou o comentário de Sridhara Swami, né, que é o antigo comentarista do Bhagavatam, né? Ele falou, não, isso pode acontecer, o guru pode se equivocar, né? Então, do plano relativo, a gente entende que o guru se equivoca, ele erra, ele é uma pessoa também. O guru é uma pessoa, é um humano, né? Humano, né? Que tem uma mente, né? Que tem uma psicologia, que toma decisões equivocadas, que usa, talvez, não consegue administrar a coisa, né? E tudo bem, você entende isso, mas isso é um aspecto muito relativo. Quando a gente vê o aspecto absoluto, ele tem que ser aí, ele já é impecável, então nesse sentido. Então eu acho que é muito você buscar o lado absoluto do guru, né, para ganhar fé nele, né? Claro, o lado relativo você tem que entender isso, você tem que entender que pode haver equívocos, e por isso o Haribhakti Vilas ele bate tanto nesse ponto, né, de falar o guru, você tem que observar o guru, né? E o guru tem que observar você também, não é uma coisa assim, né? Então o Haribhakti Vilas ele fala, se você é um Brahma, né, você fica um ano com o seu guru, o guru fica te observando durante um ano, né? E aí você observa o guru durante um ano. Se você é um kshatriya, né, você fica 2 anos. 2 anos observando o guru se observa você. Se você é um Vaishya, fica 3 anos, né, nessa observação. Se você é
um Shudra, né, você fica 4 anos, imagina, isso é uma coisa de Varnashram, né, a gente entende, né, que é uma coisa que você não consegue aplicar nisso hoje, o Guru, né, se move, o Guru, enfim. Não é? Mas é só para a gente entender, por quê? No Hari Bhakti Vilas fala que o Guru deveria ser da mesma cultura, de certa maneira, né, isso é importante. Então, por exemplo, se o Guru é um Brahmana, se você é um Brahmana, se você é um discípulo, dentro do Varnashram, né? Não estou falando do ponto de vista atual, que a gente sabe que o Varnashram não é aplicado hoje, enfim, a gente entende isso. Mas do ponto de vista do Varnashram, era assim, o Guru é um Brahmana, perdão, o discípulo é um Brahmana, então o Guru, é melhor ter um Guru Brahmana. O Guru o discípulo é um Kshatriya, um guerreiro, é melhor ele ter um Guru guerreiro, né? Isso é muito melhor para ele. Então, isso seria... Ele é um Shudra, o discípulo é um Shudra. Então é melhor ter um Guru Shudra. Então, isso é uma... Por quê? Porque o Guru vai entender melhor o lado relativo do discípulo, né? E o discípulo entende melhor o lado relativo do Guru, né? E isso é algo importantíssimo, né? De certa maneira, né? Mas como a gente entende que a coisa mudou muito, que é difícil, né? Porque nessa época, ou seja, desses tempos védicos, né, o Guru não ficava viajando, ele ficava lá, o Guru era um grihasta, né? O Guru geralmente grihasta, não era sannyasi, né? Então essa coisa de Guru sannyasi é uma coisa mais recente, né? O Guru sannyasi que fica viajando para... Claro, o Ramanujacharya foi um Guru, era um sannyasi, mas eu digo assim, mais antigamente, assim, nos tempos mais assim, o Guru mais um grihasta mesmo, ele não ficava viajando, nem nada disso. Então você tinha essa oportunidade de conhecer o lado relativo. Porque o lado relativo realmente desanima muito, 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 né? Quando você vê que o Guru está se equivocando, e por isso que se fala que é como fogo, né? O Guru é como fogo, né? Se você está muito perto dele, você pode se queimar, né? Se você está muito longe, né? Ou seja, o fogo não vai esquentar, né? O Guru pode ter... E aí você tem que tomar esse cuidado, né? De ter essa capacidade de se relacionar com o Guru e ter o cuidado de não ficar... de não cometer ofensas, né? Porque o Guru, por exemplo, pode ser uma pessoa que tem um temperamento muito difícil. Isso pode acontecer. Ou seja, que é uma pessoa assim, até explosiva, né? O Swami Maharaj Prabhupada, ele era assim, explosivo, né? Tem esse passatempo aí que vão entregar um leite para ele, né? Então o devoto traz um leite, só que o leite está gelado, então ele grita com o devoto, né? Assim, por que você me traz leite gelado? Você está pensando que você não sabe que faz mal? Bom, xingou o devoto. O devoto vai lá, esquenta o leite, traz o leite, mas está muito quente. O leite está muito quente, que não sei o que, seu estupro, seu pai, sei lá, coisa assim. E aí, em algum momento, o senhor vai falar, desculpa, eu sou muito, né, temperamental, é o meu jeito, né? Entende? É uma coisa assim, é diferente, né? Por exemplo, se o senhor Maharaj Prabhupada, ele veio para o Ocidente, né? E ele, poxa, enfrentou muitos problemas, né? Mas ele sempre assim, né? Como um guerreiro, assim, como destruindo todo mundo, né? Assim, desafiando todo mundo, e falavam dele, ele não se preocupava, ia adiante, né? Já Sri Maharaj, né, quando aconteceram alguns problemas, você vê como ele reagiu, né? Ele ficou triste, ele chorou, né? É diferente, temperamentos diferentes, assim, nesse sentido, né? Só estou fazendo uma comparação só, né? Então, a gente entende o lado relativo do Guru, como também como se contou, né? Os negócios viram um dia, né? Bhaktivedanta Goswami Maharaj, que é um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, disse que ele era impecável, assim, em seguir as instruções, né, de Prabhupada Bhaktisiddhanta, em tudo. E ele era, assim, a corporificação, assim, da pregação, né, e muitos devotos, quando viam, né, Bhaktivedanta Goswami Maharaj pela primeira vez, ficavam impactados, assim, a roupa dele, como era, né, arrumadinha, como tudo assim, né, tudo na tílaca, tudo, assim, né, como ele pregava, o jeito que ele falava as coisas, assim, como ele se movia. Ele era uma personalidade assim, muito dedicada à pregação, mas que era impecável, assim, a gente pode dizer assim, né? Já Sri Maharaj, né, ele era assim, ao contrário, em certo sentido, né? Quando você olhava o Sri Maharaj, assim, com as roupas que ele vestia, né, os panos na cabeça, no pescoço, né? Você tá uma foto assim, que ele está com a camisa, assim, né, ele está com
a camisa assim toda aberta, assim, né? E sei lá, né? E ele, sei lá, ele cantava japa, né? Comia pipoca com outra mão, né? Ficava brincando com as crianças, rindo com os meninos, assim. E Bhakti Goswami Maharaj, uma vez os devotos contaram que ele viu isso, né? Assim, imagina, e todo ano Bhakti Goswami Maharaj ele ia tomar darshan de Cesara Maharaj, né? Em nome dele, todo ano. E depois do Gora Purnima, isso era um costume, era comum. Todos os discípulos de Prabhupada, né, os mais proeminentes, eles iam visitar Sri Sara Maharaj. Sri Sara Maharaj sentava lá na cadeira lá, e ficava pregando para eles. O catar dele era... Imagina, todo mundo sabia que realmente não existia ninguém como ele, assim, em certo sentido. Né? E aí Bhakti Goswami Maharaj fala para ele, você pode ser o conselheiro do rei. Você tem muita inteligência, você tem, né, claro, ele vive de uma família bramínica muito elevada, né, mas você não pode ser o rei, né? Claro que não pode ser o rei, por quê? Porque ele não se comportava, assim, ele não tinha esse comportamento assim, né, muito, né, sei lá, ético, no sentido de etiqueta, né, que eu quero falar. De certa maneira, externo, né, externo. Você olhava ele assim, você ficava, né? E Bhakti Goswami Maharaj falou isso, e Cesara Maharaj falou assim, não, mas eu não quero ser rei, não estou preocupado com isso. Né? Então a gente vê que como são humores, né? A gente vai se desanimar com o lado relativo do nosso guru, do bem, né? Mas vai ser através do lado absoluto dele, da pureza dele, da prática dele, da sinceridade dele e daquilo que ele, por exemplo, você vê o Guru, né? Vachovega, Manasaha, Kruda Vega, Diva Vega, Dharapashta Vega, Tam Vega, Jubishakita Dirá, enfim. Versos falam que isso representa o Guru, o que ele está falando, né? O controle que ele tem na fala, o controle que ele tem quando ele come, o controle que ele tem dos sentidos, né? Dos genitais, né? Ou seja, da ira, da luxúria, enfim, tudo isso. O guru, aí você vê, poxa, ele é um guru. É a única maneira de você realmente se animar quando você vê ele está praticando, ele é a personificação, né, de tolerar todos esses impulsos. Então, mesmo que ele se equivoque no plano relativo, não tem problema, o plano absoluto vai cobrir o plano relativo. Então, quando o absoluto e o relativo se chocam, Cesara Maharaj ele fala, você permanece com o absoluto. Obrigado, Gurudev. Tem uma pergunta aqui de Madhumangala Dasa Prabhu. Alguns devotos têm algum tipo de medo em se apropriar de outros tipos de conhecimento dentro do Sanatana Dharma, como Hatha Yoga, Tantra, Pranayama, Nidra, etc. Como vencer esses medos e tirar proveito para uma boa saúde e também uma boa economia? Não, na realidade, o Sanatana Dharma ele não vai tratar, né, de Hatha Yoga, de Ayurveda, nada disso. Né? Na verdade, o Sanatana Dharma ele trata o quê? De você realmente ter uma relação, né, amorosa com Deus, Dasya Prema. Isso é o Sanatana Dharma, ele trata do Dasya Prema. Você precisa ter uma relação amorosa, no humor com uma certa servidão em relação a Krishna. Isso é o Dasya Prema. Isso é como Sheshatva, né? Sheshatva significa isso, né? Jamatri Muni, né? Ele explica isso, né? Que é um acharya, né? Da Ramanuja Sampradaya, né? Ele explica qual é a ontologia do ser, ou seja, você é um servo, né? E foi isso que Krishnadas Kaviraj Goswami explicou, né? Ele explicou que você realmente de Vera Swarupa Roy, Krishna Nityadas, você é um servo mesmo, né? E é o que Chaitanya Mahaprabhu também explicou, ou seja, e o que Bhaktivinoda Thakur explica. Isso é o nosso Sanatana Dharma, é isso. Sanatana Dharma é você realmente se situar na posição de servo. Isso é Sanatana Dharma. Só que você não tem medo, né, de, por exemplo, se aprofundar, né, no Ayurveda, se aprofundar no Hatha Yoga, se aprofundar nesses conhecimentos, né, até, sei lá, de Nyaya, enfim, tudo isso. Por quê? Porque você tem uma base, né, uma base forte na sua prática espiritual. Né? Porque senão você também se desvia, você acaba estudando o Om Ayurveda, o Om Hatha Yoga, o Om Pachamama, né? Sei lá, coisas assim.
você acaba se desviando muito, né? Você se preocupa muito de repente com a natureza, e isso não tem nada de mal, para você se preocupar com a natureza, cuidar da natureza, né? Glorificar a natureza. Só que se você realmente não consegue, né, praticar o Sanatana Dharma, isso não tem a menor importância, né? Se você realmente tem uma proficiência, sei lá, no Hatha Yoga, você é um bom astrólogo, isso é um lado relativo, né? Isso é uma coisa que você pode usar esses conhecimentos também, né? Você não precisa ter medo de tratar disso, né? Por exemplo, claro, no início o Swami Maharaj Prabhupada ele veio com uma mentalidade muito assim, né, o devoto, por exemplo, sei lá, para os brahmacharis ele recomendou que eles fizessem, sei lá, natação e jiu-jitsu, né? Tudo bem, mas, sei lá, jiu-jitsu, uma luta, assim, que é parecido como um jiu-jitsu, assim, para eles descarregarem energia. Bom, ele deu essa recomendação para os brahmacharis, né? Mas você vê, né, como é que você vai nadar, né? Onde você vai nadar, como é isso? Como é que você vai fazer uma recreação, já que Krishna fala que você precisa recrear também, né? Na yoga, você precisa ter uma recreação, né? Você não pode só fazer yoga, assim, no sentido, né? Então, de repente, você tem que fazer um esporte, não sei. Você tem que fazer uma corrida, você tem que... uma caminhada. Até Prabhupada Bhaktisiddhanta fazia caminhada. Só Maharaj Prabhupada fazia caminhada. Era a maneira deles estar, né? Eles iam cantando japa, ou sei lá, o Prabhupada Bhaktisiddhanta ele ia editando, né, artigos, né, para revista, Nadia Prakasha, revista Harmonista, enfim, na caminhada ele chamava, né, para Navananda Brahmachari, que depois foi conhecido como Spasala Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, né, Sundarananda, né, que era o outro também, e Ananta Vasudeva. Eram os três ali que ficavam ali. Quando o Prabhupada falava, Pranava, aí vem cá, aí já sabia que ele tinha que anotar, né, porque não tinha gravador nesse momento, ele anotava aí algumas ideias de Prabhupada Bhaktisiddhanta, né, textos, assim, que ele ficava editando, assim, imagina, e ao mesmo tempo ele, né, cumprimentava as pessoas na rua. Era a caminhada dele, né, que era, sei lá, da Chaitanya Mata ao Yoga Pita a Chaitanya Mata, e nesse momento era a atividade dele, né, para Prabhupada Bhaktisiddhanta. Só que a gente não é Prabhupada Bhaktisiddhanta, né? Então você é uma pessoa jovem, sei lá, e você também você precisa de uma certa recreação, você precisa de fazer alguma atividade que coloque o seu corpo aí em movimento, né? E o seu conhecimento, então, eu posso ser um astrólogo, entendeu? Um bom astrólogo, eu posso ser um bom professor de Hatha Yoga, tudo bem, mas isso não é Sanatana Dharma, isso é o seu Dharma também, ou seja, né? Mas é um Dharma temporário seu aí, que você é uma atividade que você vai sustentar a sua prática, não é isso? E isso é muito importante, né? Você, por exemplo, se você não trabalhar, né, como você vai cantar o santo nome? Como você vai ter se você não come, né, como você vai cantar? Não tem jeito, pô. Então a gente precisa trabalhar. E alguns devotos eles se adentram a esses ramos de conhecimento que tem uma certa afinidade, entendeu? Com, assim, claro, com a cultura védica. Agora, só por exemplo, os Vedas, quando a gente pensa, os Vedas, né? Os Vedas eles tratam muito, né, desses aspectos de karma, né, de atividades fruitivas mesmo. Os Vedas tratam muito disso, né? Conhecimento para você construir, conhecimento para você cuidar da saúde, conhecimento para você entender como os astros vão funcionar e influenciar a sua vida, né? Mas assim, o conhecimento do Sanatana Dharma mesmo, os Vedas, eles tratam um pouco disso, eles não falam muito mesmo, né? Então a pessoa ela pode se desviar facilmente mesmo, né? Ou seja, ela se preocupa tanto, sei lá, em ser uma boa astróloga, uma boa terapeuta, não sei. Vamos dar um exemplo, não sei, constelação familiar, né? Uma coisa assim. E aí ela entra tanto nisso que ela acredita mais nisso que no santo nome. E eu não estou nada contra a constelação familiar. Mas você entende que você tem o santo nome, que ele é muito poderoso, né? Então a gente não pode perder o quê? É a nossa base, é a nossa... aquilo que você faz de uma maneira que você dá prioridade na sua vida, que é o santo nome. Então você pode fazer todas essas coisas, como por exemplo, Bhaktisiddhanta, que era um juiz, né, um magistrado, imagina ele
mandava prender as pessoas, nem batia o taco, mandava prender, fazia o julgamento, era um juiz, imagina, ele tinha 14 filhos, né? Mas você vê a rotina de bater o taco, você dá medo, né? Ou seja, vai dormir 8 horas da noite, acorda às 10, escreve até às 3 da manhã, depois das 3 da manhã às 7 da manhã, canta 64 voltas, e depois, poxa, pelo amor de Deus, come em 15 minutos, né? Não gastar mais de 15 minutos para comer, 14 filhos, e respondia, escrevia, fazia tudo. Bate o taco, você não consegue, você não é bate o taco, você não consegue fazer isso, tudo bem. Mas você entende, o Bhakti é uma prioridade na vida dele, né? Nós, às vezes, a gente, por exemplo, se preocupa muito em ganhar dinheiro, se preocupa muito em fazer muitas coisas, mas esquece da prática, isso é ruim. A gente não pode esquecer da nossa prática. Então a nossa prática tem que ser uma prioridade, Sanatana Dharma. As outras atividades que realmente que vão ser assim, vão ser o nosso sustento, que a gente tem que ter medo disso, não. Eu sou um devoto, mas eu não quero ser um policial. Pelo amor de Deus, você tem que ser um policial, você é um policial. Tipo assim, se você tem que prender as pessoas. Assim ou seja, tem devotos que trabalham na polícia, sei lá, uma coisa assim. Acontece. Só que não esquecem da sua prática, não esquecem de levar a japa, não esquecem, sabe, de cantar o santo nome, né? Eu mesmo conheci um devoto que era um delegado de polícia, né? E ele andava assim, cheio de arma lá em São Paulo, mas ele estava com a japa dele lá, né? Ele cantava a japa dele, né? Imagina, ele tinha lá um revólver assim, né? A gente via lá no carro lá, né? Tinha sei lá que arma era lá, uma coisa assim, nem dá até medo de olhar para a arma, né? Mas era um devoto que estava lá cantando a japa, dirigindo, sei lá, com um carro da polícia dirigindo, enfim. Então é isso, você não precisa ter medo, não. O Sanatana Dharma, ele é uma coisa superior que move a sua vida. E esses outros conhecimentos, né, que estão conectados aí com... no caso aí, com a cultura védica, você só não pode se desviar. Né? Você dá mais importância ao Ayurveda do que ao Bhakti Dharma, ou seja, ao seu Dharma, que é praticar o Bhakti. Aí não, é diferente. Não vou comer isso porque não combina. Sei lá, você vai lá tomar prachada, você fala assim, não, mas eu não posso comer, não posso misturar fruta com, sei lá, uma coisa assim, porque o Ayurveda fala que não, está errado, e isso é um Vilda rara, ou seja, uma combinação completamente equivocada, né? O horário é ruim. Não, mas sei lá, é prachada, poxa, é prachada, né? Come, é prachada, acredita nisso, né? Isso que a gente tem que entender. Obrigado, Gurudeva. Vamos para a última pergunta da live de hoje. Mesmo que não haja uma diferença entre 31 de dezembro e 1 de janeiro, principalmente para nós devotos, que resoluções nós aspirantes deveríamos ter nesse ano novo, uma vez que esse período, querendo ou não, nos impulsiona a uma reflexão? Claro, ou seja, a gente fala assim, não é o ano novo do devoto. O devoto, quando ele está lá... quando chega o dia 31, né, que é hoje, no dia 31 que é hoje, né, então você vai ser influenciado de certa maneira. Vai ser, porque a gente é dessa cultura, né, ou seja, não é que você... Na Índia é diferente, mas aqui, né, mesmo na Índia tem até uma certa comemoração, assim, pequena, mas tem. Mas, por exemplo, você agora está a mudança do ano, né, o calendário é gregoriano, tudo bem, né, e você está entendendo que é um ciclo que fecha, né? Por mais que você não queira falar, não, mas eu sou Hare Krishna, eu canto japa, eu sigo Ekadashi, o calendário é outro, tudo bem. Mas olha, tem uma influência, não tem jeito. O meio ambiente influencia a gente, não tem como. Todo mundo está preocupado com isso. Hoje é o dia que todo mundo vai ficar pensando, né? Vai vestir de branco, vai, sei lá... pular ondinha na praia, vai comer, amanhã vai comer um prato de lentilha, não sei lá, cada um tem a sua, né, a sua crença em relação a isso. Mas isso é um tipo de fé, entende? É um tipo de fé. E o devoto, por mais que ele acredite no santo nome, por mais que ele pense assim, não, eu vou, sei lá, eu vou cantar o santo nome... Hoje, para mim é normal, amanhã eu acordo também cedo, eu vou acordar cedo, não vou ficar até meia-noite, né, esperando essa passagem. Os devotos podem pensar assim, né? E tá bom, é uma coisa, pode pensar assim, não está errado não.
você não se preocupar muito com essa data. Mas, se tem alguns devotos que se preocupam com essa data, não está errado não. Eu acho que faz parte disso também, né? Você ter essa... sei lá, um pensamento coletivo, né? Uma coisa assim que realmente... Aí você vai ficar se reprimindo, né? Por isso. Então, é uma mudança, existe uma mudança aí, né? Claro que, por exemplo, é igual... Sei lá, a gente estava lá no dia lá e todo mundo... A gente estava coletando na praia, enfim, a gente ficou até quase meia-noite nesse dia aí. E o pessoal, eu vi, o pessoal estava lá, contagem regressiva, todo mundo assim naquela expectativa, foguete, é essa hora, essa hora. Mas eu falei, gente, é horário de verão. Então já tá errado essa isso, é horário de verão, eu brinquei, né? Horário de verão, então não vale, né? Mas o que vale é a simbologia da coisa, né? É você, por exemplo... é mais ou menos o que acontece. Quando você está mudando de ano, né, você tem um certo saudosismo, como retrospectiva, né? O que aconteceu nesse ano, a gente vê isso, né, sei lá, na televisão tinha isso, deve ter ainda, né, sei lá, que os canais de televisão, ou mesmo na internet, não sei, hoje em dia, que vão fazer uma retrospectiva de o que aconteceu, sei lá, a Argentina campeão do mundo, a morte do Pelé, não sei o que, coisa assim. Os fatos mais importantes do ano, que você vai ficar... As pessoas ficam como ocupadas em pensar sobre isso, né? No que aconteceu, né? E depois... por quê? Porque é como uma reflexão, você viveu tanto, né? Ou seja, tantas coisas aconteceram na sua vida e você vai refletir sobre isso. Então, eu acho que é um dia assim para você pensar, poxa, tanta coisa aconteceu, né? Eu estava lá, vim para cá, mudei de emprego, tive um problema no relacionamento com tal pessoa, superei isso, agora estou em outra, enfim, foi positivo, eu tô vivo. Tipo assim, eu sobrevivi a esse ano, né? Consegui cantar japa, melhorei minha japa, eu estou conseguindo estudar um verso do Bhagavad Gita todo dia eu leio um verso do Bhagavad Gita, todo dia, imagina, eu também leio uns versinhos do Bhagavad, uns versinhos do Chaitanya Charitamrita, que incrível, né? E eu estou conseguindo servir a Gurudeva de alguma maneira, dou uma doação, enfim, esse ano foi assim, foi bom demais, assim, certo? Então é uma coisa que está acabando, é um ciclo que se fecha, mas vai começar outro ciclo também, né? E aí vem a projeção, então o que você promete, sei lá, ou seja, existe essa tendência hoje, né? Ou seja, hoje, não digo hoje, né? Mas eu digo assim, não o dia de hoje que eu estou falando. Você fala, não, ano que vem eu vou fazer dieta, ano que vem eu vou fazer atividade física, ano que vem eu vou, né, entrar na aula de inglês, coisas assim. E que às vezes isso não se cumpre, normalmente não se cumpre, né? Coisas assim. Perspectiva. Olha, realmente eu errei em muitas coisas, né? Me equivoquei em muitas coisas, mas já passou, assim, e agora eu tento acertar daqui adiante, né? É um ano que eu vou começar com o pé direito, tipo assim, né? Então existe uma certa... um sentimento assim de felicidade, assim, eu vou começar com o pé direito, porque realmente é um ano novo, é diferente, né? É porque realmente vai ser melhor, um otimismo, né? Eu vou cantar mais japa, eu vou fazer mais ecadas, eu vou, sei lá, e isso é muito bom, ou seja, essa mudança, assim, poxa, esse ano, vamos começar diferente esse ano, né? Vamos realmente... ser mais estrito em algumas coisas, a prática vai ser diferente, enfim, isso é muito importante. A nossa cultura, não é o nosso calendário, não é, mas vou fazer isso no Gora Purnima. Mas não adianta no Gora Purnima, não tem clima para isso no Gora Purnima, entendeu? Porque você não está sendo influenciado pelo meio, o meio ambiente influencia muita gente. Todo mundo está pensando nisso. Essa é a data de hoje que todo mundo pensa, né? Numa modificação, né? Agora vai ser diferente, poxa, e todo mundo está alegre. É uma coisa assim, coletiva, né? E te influencia mesmo. Você tem que pensar nisso também. Eu acho que se você, como um devoto, pensa nisso, não está errado para nada, né? Você pensar nisso, né? E você usar isso para melhorar a sua consciência, falar, não, hoje realmente
nossa, acabou o ano, está acabando, e realmente foi muito bom, foi difícil em alguns momentos, eu me superei em outros, mas olha, agora é uma esperança que a gente tem, que vai ser melhor. Então, o que tem de errado nisso, né? E você ficar esperando até meia-noite para comemorar, né? E, não é uma festa assim, vai chinar, mas, poxa, você vive nessa cultura, nenhum problema. Agora um devoto pensa assim, não quero nem saber disso, para mim é um dia normal, eu quero dormir cedo, acordar cedo. Você não pode criticar o devoto também por isso, é a maneira que ele encara isso, né? Então não é melhor nem pior do que você, é só o jeito, ou seja, a maneira que ele encara isso, é só isso, né? E assim é. Assim, o ano, essa mudança, né, é uma coisa que você vai... É simbólico, é totalmente simbólico, é simbólico. Mas essa simbologia nos ajuda muito, né? A gente é marcado por símbolos, né? Ou seja, é uma coisa que a gente vive por essas simbologias. Isso influencia muito a nossa vida, né? Então acho que a gente não deve fugir disso, né? Eu sou devoto, então a gente não vai fazer nada, a gente vai cantar Hare Krishna e não tem nenhum problema, a gente nem pensa no ano novo. Não, vamos pensar também, a gente é humano, né? A gente é influenciado pelo meio ambiente, né? Então não vamos ser radicais, ou seja, a repressão não funciona. Vamos ficar até meia-noite acordado e soltar foguete, ver os fogos, cantar Hare Krishna nesse momento. Ótimo, não tem nenhum problema. Né? Hare Krishna. Gurudeva, obrigado. Vamos encerrando então a live de hoje. Aqui em Vrindabhumi, Om Vishnupada, Parivekacharya Statrajot Shila Bhaktivedanta Puri Goswami Maharaj Ki Jai, Vrindabhumi Ki Jai. Muito obrigado, devotos, e até semana que vem.